tenho 80 anos e finalmente encontrei coragem para tirar a máscara. Passei uma vida inteira usando-a, polindo-a, ajustando-a ao rosto até que se fundisse com minha própria pele. Mas agora, sentado nesta cadeira de balanço que range a cada movimento, olhando pela janela para o jardim que já não consigo mais cuidar sozinho, percebo que carregá-la por tanto tempo me custou tudo o que eu realmente era. Meu nome é Arthur e durante 79 anos fui o filho perfeito. Pelo menos era isso que todos pensavam. As pessoas me olhavam e viam um homem bem-sucedido, educado, respeitável. Um médico renomado que dedicou sua vida a salvar vidas. Um pai de família exemplar. Um cidadão acima de qualquer suspeita. O que ninguém via eram as rachaduras embaixo da máscara, as feridas que nunca cicatrizaram, os gritos que engoli durante décadas, até que se transformassem em um silêncio tão profundo que passei a acreditar que era a minha verdadeira voz. Cresci nos anos 40, em uma casa grande de tijolos vermelhos no centro da cidade. De fora, éramos a família perfeita. Meu pai era um respeitado advogado. Minha mãe, uma dama da sociedade que organizava chás beneficentes e usava pérolas. Até para tomar café da manhã, eu era filho único, o herdeiro de todas as expectativas, o receptáculo de todos os sonhos, realizados de duas pessoas que haviam escolhido a aparência em vez da substância. Lembro-me do primeiro tapa como se fosse ontem. Embora tenha acontecido há mais de 70 anos, eu tinha 4 anos e havia derramado suco de uva no tapete persa da sala de estar. Não foi acidente no sentido de descuido infantil, mas sim aquele tipo de desastre que acontece quando mãos pequenas tentam fazer coisas de gente grande. Eu queria servir suco para minha mãe, surpreendê-la, fazê-la sorrir. O copo era pesado demais e o líquido roxo espalhou-se pelo tapete como sangue. A mão de meu pai atravessou meu rosto, antes que eu pudesse sequer compreender o que estava acontecendo. Não foi um tapinha corretivo, daqueles que alguns pais da época justificavam como disciplina. Foi um golpe cheio de raiva, proferido com toda a força de um homem adulto contra uma criança de 4 anos. Caí no chão, atordoado, e quando levantei os olhos, vi algo que me aterrorizou mais do que a dor física. Vi desprezo. Meu pai me olhava como se eu fosse um defeito, um erro, uma mancha em sua vida perfeita. Você é uma decepção, ele disse. E aquelas palavras se alojaram em algum lugar profundo dentro de mim, criando raízes como uma planta venenosa. Olhe o que você fez. Você destrói tudo que toca. Minha mãe não disse nada. Ela simplesmente chamou a empregada para limpar a bagunça, ajeitou as pérolas no pescoço e voltou para sua revista de moda. Aprendi naquele dia que ela não era minha aliada. Era cúmplice. O silêncio dela era tão violento quanto as mãos dele. Os anos que se seguiram foram uma educação meticulosa em como ser invisível enquanto visível, em como ser perfeito para evitar a fúria, em como usar uma máscara tão bem ajustada que ninguém suspeitaria do horror escondido atrás dela. As surras tornaram-se rotineiras. Qualquer pequeno deslize, qualquer nota que não fosse perfeita na escola, qualquer mancha na roupa, qualquer expressão facial que meu pai interpretasse como insolência ou fraqueza, resultava em punição. Ele tinha uma predileção especial pelo cinto. Lembro-me do som dele sendo tirado das presilhas, o couro deslizando lentamente, deliberadamente enquanto eu esperava. A antecipação era parte da tortura. Ele fazia questão de que eu soubesse o que estava por vir. Fazia com que eu pensasse sobre meus erros,
sobre minha inadequação, sobre todas as formas como eu havia falhado em ser o filho que ele merecia. Vá para o porão, ele dizia, com uma voz calma, quase gentil, o que de alguma forma tornava tudo mais assustador. Eu ia descendo aqueles degraus de madeira que rangiam, entrando naquele espaço frio e úmido que cheirava a mofo e desespero. Ele trancava a porta atrás de nós. Ninguém podia ouvir meus gritos ali embaixo. Aprendi a não gritar. Isso só o irritava mais. Aprendi a morder o lábio até sangrar, a apertar os punhos, até que as unhas deixassem marcas de lua crescente nas palmas das mãos, a contar mentalmente até que acabasse. Aprendi a dissociar, a deixar meu corpo ali no porão enquanto minha mente voava para algum lugar distante. Um lugar onde meninos de 7, 8, 9 anos não eram espancados por existirem. Mas o abuso físico não era nem de longe o pior. As palavras eram lâminas que cortavam mais fundo e deixavam cicatrizes que nenhum médico jamais poderia curar. Meu pai tinha um talento especial para encontrar as vulnerabilidades e enfiá-las em mim como estiletes. Você é fraco, ele dizia. Nenhuma mulher vai querer você. Você é um fracasso, Arthur, e sempre será. E então, no dia seguinte, na frente de visitas ou em eventos sociais, ele colocava a mão no meu ombro com orgulho paternal e dizia: "Este é meu filho, excelente aluno, menino exemplar. Vou fazer dele um homem de verdade." Todos sorriam e me parabenizavam. Eu sorria de volta, já praticando a máscara que usaria pelo resto da vida. Minha mãe contribuía com sua própria forma de crueldade, mais sutil, mas igualmente destrutiva. Ela não me batia, mas sua indiferença era uma violência silenciosa. Quando eu tentava buscar conforto nela após as surras, ela me afastava. Não seja dramático, Arthur. Seu pai está apenas tentando educá-lo. Se você se comportasse adequadamente, nada disso seria necessário. Ela fazia questão de enfatizar que tudo era minha culpa. Se eu fosse um filho melhor, mais obediente, mais inteligente, mais forte, nada daquilo aconteceria. Eu era o problema. Eu era a razão pela qual aquela família perfeita tinha um segredo sujo. Tornei-me o melhor aluno da escola, não porque amava estudar, mas porque cada nota menos que perfeita significava dor. Entrei para o time de natação, não porque gostava do esporte, mas porque meu pai decidiu que eu precisava ser mais másculo. Sorria quando mandavam, falava quando permitiam, calava quando exigiam. Aos 15 anos, tentei me matar pela primeira vez. Engoli um frasco de aspirinas que encontrei no armário de remédios. Não funcionou, apenas me fez vomitar violentamente por horas. Minha mãe encontrou-me no banheiro, pálido e trêmulo. Sabe o que ela fez? Limpou a bagunça, deu-me um banho frio e disse: "Nunca mais faça isso. Pense no que as pessoas vão dizer." Não foi ao médico comigo. Não chamou meu pai. Não perguntou por que eu havia feito aquilo. Simplesmente varreu para debaixo do tapete, como fazia com tudo que ameaçava a fachada de perfeição. Na universidade, finalmente experimentei algo parecido com liberdade. Morava no dormitório, longe da casa de tijolos vermelhos, longe do porão, longe dos olhos que sempre me julgavam. Mas a máscara já estava soldada ao rosto. Não sabia como ser outra coisa, senão o filho perfeito, mesmo quando meus pais não estavam por perto. Estudei medicina porque era isso que se esperava de mim. Meu pai queria um filho médico, alguém respeitável, alguém que trouxesse orgulho para o nome da família. Eu queria ser escritor,
Queria criar histórias, explorar mundos imaginários, expressar todas as emoções que havia reprimido durante anos, mas isso era sonho de fracassado, segundo meu pai. Homens de verdade não escrevem poesias, Arthur. Homens de verdade salvam vidas. Então, salvei vidas. Tornei-me um cirurgião excelente, meticuloso, respeitado. Cada vez que abria um peito e segurava um coração pulsante nas mãos, pensava: pelo menos este eu posso consertar. O meu próprio estava destroçado há muito tempo. Casei-me com Clara quando tinha 28 anos. Ela era bonita, educada, de boa família, tudo que meus pais aprovavam. Não a amava, não realmente, mas amor nunca foi parte da equação. Casamento era mais um item na lista de requisitos para ser o filho perfeito. Carreira respeitável e uma esposa apropriada. Clara era uma boa mulher. Merecia alguém melhor do que eu. Alguém capaz de realmente amá-la. Alguém que não carregasse tanta escuridão. Mas fui um bom marido, pelo menos na aparência. Provia, protegia, era fiel, apenas não conseguia me conectar emocionalmente. Não sabia como. Haviam arrancado essa capacidade de mim muito tempo atrás. Tivemos 2 filhos, Roberto e Helena, e foi quando me tornei pai que enfrentei o maior desafio da minha vida. Olhava para aquelas crianças pequenas, indefesas, e era consumido por 2 sentimentos contraditórios: amor devastador e terror paralisante. Amava-os com uma intensidade que me assustava, mas tinha medo, tanto medo, de me tornar meu pai. Cada vez que Roberto derramava algo ou Helena chorava alto demais, sentia a raiva surgindo, aquela mesma raiva que havia visto nos olhos de meu pai. Isso me aterrorizava. Tornei-me o pai mais distante do mundo. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. Mantinha distância emocional, interagia pouco, delegava a maior parte da criação para Clara. Não porque não me importava, mas porque tinha pavor de machucá-los, como haviam me machucado. Claro que isso também os machucou, só de formas diferentes. Roberto cresceu sempre tentando ganhar minha aprovação, performando como eu havia performado, usando sua própria máscara. Helena cresceu achando que havia algo de errado com ela, que não era digna de amor paternal. Quebrei meus filhos mesmo tentando protegê-los. Meus pais morreram quando eu tinha 45 anos. Primeiro minha mãe, de câncer. Depois meu pai, de um ataque cardíaco súbito. Deveria ter sentido alívio, mas tudo o que senti foi um vazio imenso. Que parte de mim ainda esperava que um dia eles me pedissem desculpas, que admitissem o que haviam feito, que me libertassem da culpa que carregava como se fosse minha. Isso nunca aconteceu. Morreram levando seus segredos. Tentei terapia algumas vezes ao longo dos anos, mas sempre desistia, deixando-me com perguntas sem respostas e feridas sem possibilidade de cura. Sentar em uma sala e expor as vísceras da minha alma para um estranho era intolerável. A máscara havia se tornado parte de mim, e arrancá-la parecia tão impossível quanto arrancar meu próprio rosto. Continuei vivendo, funcionando, performando. Fui um cirurgião excepcional por 40 anos. Salvei centenas de vidas. Recebi prêmios, reconhecimento, respeito. Na superfície, minha vida era um sucesso retumbante. Por dentro, eu estava vazio. Um boneco articulado executando os movimentos programados. Clara morreu há 5 anos. Segurei sua mão enquanto ela partia, e pela primeira vez em décadas, chorei. Não apenas por ela, mas por tudo. Por todos os anos que desperdiçamos mantendo distância. Por todas as conversas que nunca tivemos. Por todo o amor que eu era incapaz de expressar adequadamente. Você foi um bom homem, Arthur, ela disse nos últimos dias, sua voz fraca, mas nunca foi feliz.
Desejo que você encontre paz. Como eu poderia fazer isso quando não sabia nem quem eu realmente era debaixo de todas as camadas de performance e sobrevivência? Percebi tarde demais. Se há algo que aprendi nestes 80 anos, é isto. Nunca é tarde demais para começar a viver de verdade. Nunca é tarde demais para tirar a máscara. Nunca é tarde demais para dizer a verdade. Primeiro para si mesmo, depois para o mundo. Fui o filho perfeito durante 79 anos. Agora, finalmente, sou apenas Arthur. Ferido, imperfeito, mas real. E pela primeira vez na minha longa vida, isso é suficiente.